Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei comentar o terceiro mini simulado preparatório para o concurso da SpaceX. Espero que vocês gostem dos comentários e, havendo qualquer dúvida, faça a sua pergunta que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos lá, moçada. A primeira questão. O termo globalização pode ser considerado relativamente recente no contexto do estudo da geografia. Todavia, quando se analisa a essência do processo, é possível perceber que o mesmo tem como o seu ponto de partida a expansão marítima comercial. Tomando por base o processo de globalização em curso, analise as proposições abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. Primeira, o processo de globalização é considerado relativamente excludente. Relativamente excludente porque existem alguns países que se encontram à margem do processo de globalização e nem toda a sociedade participa, de certa forma, do processo de globalização, pois não atinge todos os países do mundo e todas as pessoas com a mesma intensidade, havendo ainda hoje países que se encontram à sua margem, como, por exemplo, a Coreia do Norte. Então, afirmativa absolutamente correta. 2. O processo de globalização é definido de forma simplificada como aquele que resulta da crescente integração política, econômica e cultural entre os países, que traz como consequência a supressão do Estado Nacional. Aqui está o erro. A supressão do Estado Nacional. Claro que não. O Estado Nacional ou os Estados Nacionais não deixarão de existir. Então, sendo assim, a afirmativa está errada. Afirmativa 3. A globalização financeira intensificou-se a partir do desenvolvimento dos meios técnicos, científicos e informacionais, estando dividida em dois tipos de investimentos: os produtivos e especulativos, correto? Sendo este último responsável por algumas crises, como a imobiliária nos Estados Unidos, na década de 2000, afirmativa correta. Então, o desenvolvimento dos meios técnicos, científicos e informacionais tem sido de grande importância para o aumento da integração econômica entre os países do mundo. Então, quando a gente fala em investimentos, nós vamos destacar os produtivos, aqueles que são feitos nos diferentes setores da economia, como, por exemplo, a indústria, a agricultura, extrativismo, comércio, serviços, etc. Os investimentos produtivos, também chamados de investimentos de longo prazo ou fixos. E nós temos os investimentos especulativos, aqueles que são realizados, por exemplo, no mercado financeiro, bolsa de valores, bolsa de mercadorias, por exemplo, câmbio, compra e venda de moeda, compra e venda de títulos públicos e por aí vai. Os investimentos especulativos, de fato, aumentam a exposição dos países aos ataques especulativos e às crises econômicas internacionais. Então, afirmativa 100% correta.
Afirmativa 4. O processo de globalização veio acompanhado de alguns problemas, sendo os mais visíveis a maior exposição dos países às crises econômicas mundiais, correto? O desemprego, o aumento das desigualdades sociais, a maior dependência econômica dos países em desenvolvimento. Afirmativa correta, esses aí são os mais importantes problemas ou as mais importantes consequências associadas ao processo de globalização. Lembrando que a economia mundial é interdependente, então, quando acontece uma grave crise econômica em um importante mercado, essa crise é irradiada para outros países, gerando o chamado efeito dominó. Então, a globalização ela também causa o aumento do desemprego, porque você tem empresas fechando as portas, as empresas, para adquirirem maior competitividade, investem em novas tecnologias, muitas das quais são poupadoras de mão de obra, e por aí vai. Você tem o aprofundamento das desigualdades sociais, o pobre ficando mais pobre, o rico ficando mais rico, assim como você tem o aumento da dependência econômica dos países em desenvolvimento em relação aos países desenvolvidos. Afirmativa 5. A globalização permitiu que os países em desenvolvimento pudessem competir em pé de igualdade com os países desenvolvidos. Errado. Os países em desenvolvimento não conseguem competir em pé de igualdade com os países desenvolvidos, até mesmo porque são países de menor aporte tecnológico. Razão pela qual é possível perceber que as desigualdades existentes entre eles estão diminuindo rapidamente. Pelo contrário, essas desigualdades estão aumentando. Cada ano, essas desigualdades econômicas existentes entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos aumenta cada vez mais. Sendo assim, nós temos a letra E, se as afirmativas 1, 3 e 4 forem verdadeiras. Então vamos para a questão de número 2. Observe a imagem abaixo e a seguir analise as afirmativas. A nova ordem mundial surgiu com o fim da Guerra Fria, sendo comandada na atualidade por 4 importantes polos de poder, claro, a União Europeia, tendo à frente a Alemanha, Estados Unidos, China e Japão. A respeito da nova ordem mundial, analise as proposições abaixo e, a seguir, assinale a opção correta. Primeira, no contexto da nova ordem mundial, o mundo deixa de ser bipolar e passa a ser multipolar, correto? Sendo comandado por 4 importantes polos de poder: Estados Unidos, União Europeia, China e Japão, que estão aqui representados, todos potências nucleares declaradas, detentoras de armas atômicas. Ora, nem a Alemanha, que é o principal polo de poder da União Europeia, e muito menos o Japão, são detentores de armas nucleares. Então, afirmativa errada. 2. O conflito de natureza ideológica que marcou o período da Guerra Fria, conhecido como conflito leste-oeste, socialismo versus capitalismo, é substituído pelo conflito norte-sul de natureza econômica, sendo o norte representado pelos países desenvolvidos e o sul pelos países subdesenvolvidos. Afirmativa correta. Então, dentro do contexto da nova ordem mundial, surge o chamado conflito norte-sul, lembrando que a linha do Equador não separa os países do norte dos países do sul, até mesmo porque nós temos no sul Austrália e Nova Zelândia, representantes do mundo desenvolvido, e boa parte dos países subdesenvolvidos encontram-se no hemisfério norte. Sendo assim, a linha do Equador não pode ser considerada como o divisor que separa o mundo desenvolvido do mundo subdesenvolvido.
Então, afirmativa correta. 3. No transcurso da nova ordem mundial, é pouco provável que haja um conflito militar entre as grandes potências do mundo. Os conflitos armados estão ocorrendo principalmente nos continentes africano e asiático, sendo de natureza étnico-religiosa, econômica e territorial. Afirmativa correta. A baixa probabilidade de um conflito armado entre as grandes potências se deve ao fato das mesmas possuírem armas de destruição em massa que fatalmente colocaria em risco a sobrevivência da raça humana em nosso planeta. Afirmativa 100% correta. Afirmativa 4. O conflito Norte-Sul, que envolve os países desenvolvidos, representantes do Norte, e os países subdesenvolvidos, representantes do Sul, é de natureza econômica. Os países do Sul acusam os países desenvolvidos de adotarem práticas protecionistas lesivas às suas exportações corretas, sendo que a prática de subsídios agrícolas é aquela que mais prejudica as exportações dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos. Afirmativa 5. A nova ordem mundial fez emergir o chamado mundo unipolar, tendo à frente os Estados Unidos como a única hiperpotência militar e maior potência econômica do mundo. Até aí tudo bem. Todavia, o mundo unipolar está ameaçado pela rápida ascensão da Índia? Não, pela rápida ascensão da China, que será a maior potência econômica do mundo até 2050. Acredita-se que a China já na década de 2030 venha a ser a maior economia mundial. Então, temos como afirmativas corretas 2, 3 e 4, portanto, letra A. Vamos à questão de número 3. Os modelos organizacionais de produção industrial trouxeram outras dinâmicas às indústrias, sendo de grande importância para otimizar o processo produtivo, buscando mais eficiência, aumento da produtividade e, consequentemente, do lucro. Analise as proposições abaixo a respeito dos principais modelos organizacionais de produção industrial e, a seguir, assinale a alternativa correta. Primeira, Taylorismo ou administração científica. É o modelo de administração desenvolvido pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor, considerado o pai da administração científica e um dos primeiros sistematizadores da disciplina científica da administração de empresas, tendo como um dos seus princípios o controle do tempo gasto pelos operários para execução das suas tarefas. Afirmativa absolutamente correta. O princípio mais importante do Taylorismo é justamente esse, o controle que o operário, o controle do tempo que o operário gasta para executar uma tarefa no interior da indústria. Então, isso fazia com que o operário ele procurasse produzir mais, até mesmo porque, se ele produzisse menos do que os companheiros, o seu emprego corria risco. Então, esse sistema de produção gerou a exploração da força de trabalho. Nas fábricas que adotavam o sistema taylorista, a jornada de trabalho era muito alta, 12, 14 horas diárias, enfim. 2. O Fordismo refere-se aos sistemas de produção em massa e gestão, idealizados em 1913 pelo empresário estadunidense Henry Ford, autor do livro Minha Filosofia e Indústria, fundador da Ford Motor Company, em Highland Park. Segundo Ford, a produção em massa exige o consumo em massa. Aliás, o princípio básico do Fordismo era esse. Não adianta você produzir muito se não vender aquilo que você está produzindo. Então, Ford também defendia a redução da jornada de trabalho no interior das fábricas e o aumento do salário do trabalhador para que ele pudesse adquirir os bens industrializados que eram produzidos. Porém, dentro
princípio fordista, as indústrias possuíam grandes estoques. Lembrando que estoque é capital imobilizado e isso pode gerar problemas para uma empresa em momentos de crise. A criação dos Círculos de Controle de Qualidade, CCQ, foi uma marca do modelo de gestão empresarial. Está errado. Os Círculos de Controle de Qualidade, na verdade, fazem parte do sistema toyotista de produção e não do sistema fordista. Então, afirmativa errada. 3. O volvismo é um modelo de produção industrial ligado à indústria automobilística que foi desenvolvido na segunda metade do século XX, na Suécia. A principal característica desse modelo é a maior autonomia do trabalhador frente aos processos industriais. O modelo apoia-se na elevada qualificação e valorização dos trabalhadores. Um modelo de grande eficiência que transformou as indústrias da Volvo, as indústrias automotivas da Volvo, em poderosos grupos empresariais. Os operários, eles tinham participação direta nas decisões, nas linhas de produção, opinavam, eram ouvidos, eram trabalhadores treinados, qualificados, bem remunerados, como são até hoje. Então, a afirmativa correta. O toyotismo tem como característica principal desse modelo a flexibilização da produção, ou seja, em oposição ao fordismo, que defendia a máxima acumulação dos estoques. O toyotismo preconiza a adequação da estocagem dos produtos conforme a demanda, incorporando no processo produtivo o just-in-time, ou seja, produzir em tempo certo a quantidade exata, afirmativa absolutamente correta. Então, o toyotismo surge no Japão, o modelo de administração ou gestão industrial ou organizacional da produção industrial de alta eficiência, qualidade. Nas indústrias da Toyota existem os círculos de controle de qualidade. Dificilmente um veículo da Toyota sai com defeito de fábrica, até mesmo porque as peças são testadas antes de serem colocadas nos veículos. As fábricas da Toyota são fábricas que possuem ambientes leves, bem iluminados, com vitrais que mostram uma paisagem com jardins, tudo isso para tornar menos tenso o trabalho dentro do interior da fábrica, além, claro, do período diário de relaxamento que os operários têm para poder melhorar o seu desempenho nas linhas de produção. Então, a afirmativa correta. Letra B, se as afirmativas 1, 3 e 4 estiverem corretas. É o gabarito da questão número 3. Vamos à questão de número 4. Deu uma piscada aqui, peraí. Deu uma travadinha. Atenção. Vamos lá. Observe a imagem abaixo. A Revolução Verde corresponde a um conjunto de novas técnicas que foram desenvolvidas a partir dos Estados Unidos na segunda metade do século XX e que posteriormente foi difundida em várias nações do mundo, tendo como objetivo central o aumento da produtividade agrícola. Analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a opção correta. Primeira, a Revolução Verde foi benéfica na medida em que as novas tecnologias agrárias foram difundidas nos países em desenvolvimento, o que permitiu aumentar a produtividade agrícola, até aí tudo bem, e erradicar a fome, sobretudo no sul da Ásia e África subsaariana. Aí está errado. Apesar da Revolução Verde ter contribuído para o aumento da produtividade da agricultura, ela não foi capaz de erradicar a fome, sendo o sul da África e a África subsaariana as duas regiões do planeta onde temos a maior concentração de pessoas convivendo com o problema da fome e subnutrição. Então, afirmativa errada. 2. A Revolução Verde beneficiou os países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
Na medida em que os primeiros possuem uma agricultura baseada no cultivo de alimentos básicos em grandes propriedades? Não, errado. Uma agricultura baseada no cultivo, por exemplo, de lavouras agroindustriais em grandes propriedades, como ocorre, por exemplo, nos cinturões agrícolas dos Estados Unidos, denominados BELT. E o segundo, na produção de culturas agroindustriais destinadas prioritariamente ao mercado interno, errado. Agriculturas agroindustriais destinadas prioritariamente à exportação. Então, a afirmativa 2 também está errada. 3. As novas tecnologias agrárias permitiram ampliar a produtividade por hectare, correto? Aumentando a oferta de produtos agroindustriais e até mesmo de alimentos básicos, correto? Todavia, a Revolução Verde beneficiou as grandes indústrias produtoras de insumos e implementos para a agricultura, correto? São as indústrias que detêm a tecnologia de produção das máquinas, equipamentos para a agricultura, fertilizantes químicos, defensivos agrícolas, sementes transgênicas e por aí vai. 4. A agricultura 4.0 é mais uma etapa do desenvolvimento da Revolução Verde, correto? É a agricultura atrelada à quarta Revolução Industrial, incluindo o maior foco na agricultura de precisão, correto? A internet das coisas, IoT, e o uso de Big Data para gerar maior eficiência no processo produtivo através de um conjunto de novas tecnologias, afirmativa 100% correta. A chamada agricultura de precisão é aquela que acompanha as mais modernas propriedades rurais vinculadas à produção destinada ao mercado, ou seja, as empresas rurais ou o chamado agronegócio. 5. A Revolução Verde não conseguiu eliminar a fome no mundo, correto? Apesar de ter contribuído para o aumento da produtividade agrícola, correto? As transformações tecnológicas advindas desse processo se concentraram nas empresas rurais, que têm como principal objetivo o cultivo de culturas agroindustriais destinadas principalmente às exportações, então, e também ao grande mercado. Sendo assim, a agricultura alimentar, aquela agricultura básica que é desenvolvida por pequenos proprietários e que responde por cerca de 70, 60, 70, dependendo do país, 80% da produção de alimentos básicos que abastece o mercado interno, essa ficou em segundo plano no contexto da chamada Revolução Verde, uma vez que poucas foram, de certa forma, as propriedades que utilizam essas tecnologias advindas da Revolução Verde para aumentar a eficiência da produção agrícola. Eu falo isso dentro de uma escala geral dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Então, temos aqui a letra S, as afirmativas 3, 4 e 5 estiverem corretas. Correto. Vamos lá. Questão de número 5. Deu outra travada aqui, vamos lá. Observe a imagem abaixo. Aqui nós temos um gráfico sobre a evolução da energia renovável, dados de 2018, projeção para 2024. A necessidade de reduzir as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera e a dependência do petróleo e seus derivados tem levado muitos países a aumentarem os investimentos no desenvolvimento de fontes de energia limpas e renováveis. Analise as proposições abaixo e a seguir assinale a opção correta. Primeiro, a China é na atualidade o país que mais investe no desenvolvimento de fontes de energia limpas e renováveis, correto? A sua matriz energética ainda é muito dependente do carvão mineral, correto? Algo próximo de 70% da matriz energética chinesa é dependente do carvão, cuja queima lança na atmosfera gases poluentes que comprometem a qualidade do ar em várias cidades do país, correto? Os principais centros urbanos da China possuem níveis de poluição atmosférica muito elevados. Afirmativa 100% correta. 2. A recente guerra travada pela Rússia e a Ucrânia
revelou a forte dependência que alguns países da União Europeia possuem em relação à importação do gás natural e petróleo russo, correto? O que torna evidente a necessidade de desenvolver as fontes de energia limpas e renováveis. Para reduzir tal dependência, é a decisão tomada pelos países da União Europeia em aumentar os investimentos no desenvolvimento dessas fontes de energia. Afirmativa 100% correta. 3. É previsível num futuro bem próximo o fim da era do petróleo. Não só pelo desenvolvimento dos carros elétricos, assim como por novas tecnologias que irão reduzir a dependência dos países em relação ao consumo do mesmo, dentro do contexto da quarta revolução industrial, correto? A previsão, inclusive, que na metade desse século já não existam veículos automotores movidos a derivados do petróleo circulando, se não em toda a União Europeia, pelo menos nos países mais importantes do bloco. E há uma tendência de crescimento dos carros elétricos, há uma tendência de desenvolvimento de novas fontes de energia e ampliação das fontes de energia limpas e renováveis para reduzir a dependência do petróleo, não só por causa dessa crise que resulta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas também pelo projeto da União Europeia de atingir o chamado carbono neutro até 2050. Afirmativa 4. As novas tecnologias de geração de energia eólica, o desenvolvimento do hidrogênio verde, aproveitamento da energia dos oceanos e etc., terão um importante papel na redução da dependência do petróleo e a sua completa substituição de forma ampla e restrita. Aqui está o erro, a sua completa substituição de forma ampla e restrita, não. Petróleo ainda continuará sendo utilizado como fonte de energia. Do petróleo saem vários derivados que são utilizados em diferentes setores da indústria, enfim. Então, aqui nós temos o erro da afirmativa 4. 5. A fusão nuclear tem sido uma importante fonte de energia. Errado. Não é fusão, é fissão nuclear. A tecnologia de fusão nuclear ainda está sendo pesquisada. Ainda não existem reatores no mundo que geram eletricidade a partir da fusão nuclear, porque é uma tecnologia de extrema complexidade para ser alcançada. Então está errado. Em alguns países do mundo, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia levou o governo alemão de outros países a retomarem a geração de energia elétrica em centrais nucleares e ampliar os investimentos no setor. Isso está em discussão, poderá acontecer de fato, sim, poderá acontecer, mas ainda não há uma decisão concreta em muitos países que abandonaram a geração de energia elétrica através de usinas nucleares em retomar os seus programas nucleares. Então, se as afirmativas 4 e 5 estão erradas, letra D. Se as afirmativas 1, 2 e 3 estiverem corretas. Vamos à última questão. Observe a charge abaixo. Disputa comercial. Aqui nós temos Estados Unidos, China e o Japão. As disputas comerciais não estão restritas às maiores economias do mundo. Também envolvem os países em desenvolvimento num cenário de protecionismo econômico. Tomando por base o contexto político do comércio internacional, é possível concluir que, letra A, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, conseguiu suprimir as divergências que existiam entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento na rodada de Cancún realizada no México em 2003. Errado. Desde a sua criação até hoje, a Organização Mundial do Comércio não conseguiu formatar um acordo comercial que atenda às necessidades ou os objetivos dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Então, afirmativa A, errada. B. Os países desenvolvidos adotam algumas práticas protecionistas que prejudicam as exportações dos países em desenvolvimento, sendo os subsídios agrícolas responsáveis pela perda de bilhões de dólares em exportações por parte desses países. Correto.
Os países em desenvolvimento perdem dezenas de bilhões de dólares em exportações por causa da política de subsídios agrícolas adotada, por exemplo, pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Uma das queixas dos países subdesenvolvidos em relação ao protecionismo comercial adotado pelos países desenvolvidos. Então, resposta correta, a letra B. Vamos ver o erro da C. As disputas comerciais travadas pela China e Estados Unidos no transcurso do governo do presidente Donald Trump foram suprimidas pelo governo do presidente Joe Biden, através da assinatura de um acordo de livre comércio entre os dois países. Afirmativa absolutamente errada. As disputas comerciais entre os dois países continuam até os dias atuais. Então, o acordo de livre comércio entre China e Estados Unidos iria quebrar inúmeras empresas norte-americanas que não teriam como competir com os produtos chineses que chegariam a esse mercado a preços muito menores. D. O acordo de livre comércio assinado pelo Mercosul e a União Europeia só foi possível graças ao esforço do governo brasileiro em eliminar o desmatamento ilegal da floresta amazônica por pecuaristas e produtores de soja. Pelo contrário, esse acordo não saiu até hoje porque o governo brasileiro não está conseguindo, e no meu entendimento não tem interesse em conseguir, evitar o aumento do desmatamento da Amazônia, que vem batendo recordes nos últimos anos. Isso tem sido um empecilho para que o acordo de livre comércio assinado entre o Mercosul e a União Europeia possa avançar, o que iria beneficiar não só os países do Mercosul, assim como países da União Europeia. Letra E. O Reino Unido, ao deixar a União Europeia, viu as suas exportações para o bloco despencarem de forma sistemática, causando enormes prejuízos às empresas locais e uma queda acentuada do PIB da Inglaterra e demais países. Errado. O Reino Unido conseguiu elaborar um acordo com a União Europeia, então as exportações do Reino Unido para a União Europeia continuam acontecendo, assim como as exportações da União Europeia para o Reino Unido também continuam acontecendo. Apesar do Reino Unido ter deixado a União Europeia através daquele processo que nós chamamos de Brexit, o Reino Unido ele conseguiu manter, através de acordos com a União Europeia, relações comerciais ativas com o bloco econômico. Sendo assim, a afirmativa está errada. Moçada, para encerrar o nosso encontro, fica aqui essa imagem, mais uma vez, do telescópio James Webb. Uma imagem lindíssima, captada dias atrás, mostrando essa beleza do universo. Espero que vocês tenham gostado do comentário ou dos comentários das questões. Dê aquela forcinha no canal, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, façam os simulados, enfim. O canal GeoGênio está aqui para democratizar o ensino da geografia. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!